Sextou com o Bate-Pronto aqui na Jovem Pan, estamos chegando, muito boa tarde. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também se inscrevendo no nosso canal, porque a fase tá ruim no Corinthians. Que fase ruim a do Timão. Derrota pro Botafogo, como diz o pilhado. Botafogo atropelou o Corinthians ontem, 3-0. Um Corinthians que não conseguia trocar 3 passes, que também sofre no sistema defensivo. São 15 gols sofridos nos últimos 10 jogos, desde a eliminação para o Ituano no Campeonato Paulista. O Corinthians só não foi vazado em 2 ocasiões e um ataque que também não se encontra, né? Não tá dando liga. Ontem o Luxemburgo colocou Yuri, colocou Roger Guedes, a dupla voltou a jogar no time titular no 11 inicial, mas também não funcionou. Corinthians 0, Botafogo 3, e o Corinthians só não entrou na zona de rebaixamento por conta do critério de cartões. É o pior início de campeonato brasileiro do Corinthians desde 2012. Então, a gente abre o Bate-Pronto desta sexta-feira, contando com a sua participação. Aqui na mesa hoje, Mauro César Pereira, Vampeta, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado. Ô Vamp, o que acontece com o Corinthians? Derrota para o Botafogo. Vanderlei Luxemburgo ainda não venceu no comando técnico do Timão. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, professor Vanderlei, Mauro, Flávio. Boa tarde a todos. Né, terceiro jogo do Vanderlei, um empate contra o Fortaleza, uma derrota pro Del Valle. Essa derrota ontem pro Botafogo, né? O que me surpreende, assim, a gente ontem fez o jogo, Pedro, e depois assistindo outros programas, todo mundo, vendo tudo, né? O Corinthians jogou muito mal mesmo, o Botafogo mereceu a vitória, um Botafogo que, né, não classificou nem as finais no estadual, no Campeonato Carioca, conseguiu sua vaga na Copa do Brasil, enfrentando o Audax ali na Copa Rio, né? Um Botafogo que foi pressionado pela torcida, organizado invadindo, os torcedores querendo que o demitisse o treinador. E o Botafogo reage bem no Campeonato Nacional. As 5 primeiras rodadas igualou em pontos corridos os 5 primeiros jogos, igual ao São Paulo, se não me engano, em 2011. Né? E vitórias contra clubes assim favoritos. O Botafogo que ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Atlético Mineiro, do Bahia. Né? Quer dizer, pegou rivais aí à altura. E o Corinthians, né, jogando mal, 4 treinadores no Campeonato Nacional em 5 rodadas. Aí você pega a equipe do Corinthians envelhecida. Eu estava olhando ontem a escalação do Corinthians, é uma piada falar que o time que saiu jogando é velho. Ó, o Cássio, com a idade que tem, é um goleiro que pode jogar em qualquer time ainda, né? É um cara ainda que é o maior ídolo do Corinthians. Chicante, né, Vando? Chigante. Aí você tem um Fagner que, para laterais direita no Brasil, é uma posição que está carente. Não é o mesmo lá atrás. Mas não tem, assim, 10 melhores laterais dentro da competição do que ele. É uma posição carente. O Gil já é um pouco mais velho, mas jogou ao lado do Murilo. É um menino novo da base. Na lateral esquerda, o Fábio Santos. Aí tudo bem. Tá mais para parar do que para continuar. Agora, no meio campo do Corinthians. Rony, Maicon e... Matheus Araújo. Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson. Esse time não é um time de veterano, mas parecia um time sem pegada, sem marcar em cima. O Botafogo não tem nada a ver com isso, né? Jogando, tanto que o terceiro gol do Botafogo é uma hora de como você não quer correr atrás da bola. O Tietchan pega a bola, domina, roda, sai, tudo aberto. O Corinthians é muito frágil, não é a idade, não jogou todos os veteranos. De 11 jogou 2, que o Cássio, o goleiro, pra mim, na idade, você vê goleiro até com o Fábio aí no Fluminense pegando tudo. Um Corinthians muito preguiçoso, e o Botafogo tomou conta do jogo, poderia ter sido até mais, né? Inoperante no ataque, o Vanderlei dando oportunidade para garotos da base. Eu tenho até medo disso, porque eu já vivi isso lá em 2007. Aconteceu isso com o Lulinha, o Dentinho ainda teve uma carreira um pouco mais longa. Você pegar e lançar aí, ó, os meninos, né, o Wesley, que eu tava fazendo Copa São Paulo aqui mesmo na PAN, vi ontem 3 jogadores que jogam a Copa São Paulo há menos de 5 meses, tentando resolver, né? E não é para isso, era para jogadores que é uma das 5 folhas maiores de pagamento do país, e um futebol muito, muito além daquilo que é o time,
que é o Corinthians e a bola jogada. O Corinthians levou o gol do Botafogo no primeiro tempo e continuou recuado. E como você destacou, Vap, no segundo tempo, mal fisicamente, ficou assistindo o Botafogo jogar. A torcida até gritou né? olé, começou a gritar olé, o Botafogo trocando passes na maior tranquilidade. Mas isso aconteceu também no jogo do Fortaleza, no jogo do Del Valle e no jogo do Argentino Júnior aqui, pela Libertadores. Time sem pegada, né, mano? Sem pegada nenhuma. Sem pegada. E não é que assim, ó, um time bem velho que não pode marcar em cima. Olha o meio campo, eu falei, ó, ontem não jogou Fausto Vera. Foi. Jogou Maicon, Rony, o Matheus, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Pega a média de idade desse time aí. E o Luxemburgo tá tentando encontrar algum garoto da base aí que se destaque, alguma solução diferente. Mas, igual você disse ontem no Canelada, tem que deixar os cobras jogarem. Não pode jogar responsabilidade em cima da molecada. E aí, queima, viu? Queima, é verdade, queima. E não estão preparados, os garotos estão subindo agora, né? A gente vê no Palmeiras do Abel Ferreira. O Palmeiras, às vezes, preserva o Giovani, o Hendrick, e a fase é boa. No Corinthians, a fase é ruim. Mauro César, muito boa tarde para você. Mauro, a coisa tá feia pro Corinthians, derrota pro Botafogo. Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe o que é vitória no comando técnico do Timão. A análise da partida de ontem. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Eu acho que assim, o que me chamou a atenção no Corinthians negativamente foi, assim, eu achei o Corinthians totalmente despreparado para enfrentar esse adversário específico, o Botafogo, que é um time que contra-ataca muito rápido. Os dois últimos gols do Botafogo mostraram isso. Já se viu isso no ano passado, um time que até teve uma muito boa campanha fora de casa, né, e que em casa tinha dificuldade para se impor. Ontem o Botafogo teve mais posse de bola, o Botafogo teve mais finalizações, o Botafogo contra-atacou, o Botafogo dominou completamente, foi muito fácil. Das 5 vitórias do Botafogo foi a mais fácil, tranquilo. Venceu o São Paulo, estava perto de perder para o São Paulo, fez um gol da vitória. Não jogou bem contra o São Paulo. Ganhou do Bahia jogando também no contra-ataque, ganhou do Flamengo num jogo em que também concedeu ao Flamengo muitas oportunidades, o Flamengo finalizou muito, mas perdeu muitos gols. Melhorou contra o Atlético, a vitória mais segura, e ontem foi fácil. O Corinthians foi, assim, muito presa fácil para o Botafogo. Eu entendo que o técnico Vanderlei Luxemburgo chegou há pouco tempo, não dá para esperar que ele faça milagre. Mas o time podia estar mais organizadinho, né? Um pouquinho mais preparado, mais protegido, né? Estava completamente aberto. O Gil, o zagueiro pesado, lindo, correndo atrás dos caras ontem, uma coisa assim... se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de apetite, poderia ter feito mais gols. E achei depois no jogo, assim, a coletiva muito desconectada da realidade. O tom, os temas abordados, se é que a gente pode chamar assim... Cara, a situação do Corinthians é muito preocupante. É muito preocupante. É claro que o campeonato está no começo. Mas eu estou dizendo o seguinte, com esse futebol, e nesse momento não apresentando nenhuma perspectiva de melhora, porque você não vê nada, eu não enxergo ali nenhum sinal que vai melhorar. Pensa no brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Vai fazer o quê? Na Libertadores já está numa situação muito ruim. Então, assim, a eliminação ela está encaminhada, né? Aí pode ir para a Sul-Americana. Copa do Brasil, né, desse jeito, não dá. O time está muito mal, e resolveu apostar num técnico que é muito mais uma história do que um presente, é um passado lá cada vez mais distante. Eu achei ontem uma noite assim, muito preocupante para o Corinthians. E o Botafogo venceu com facilidade, um time que também, até o técnico depois falando das críticas, muitas que o Botafogo recebeu foram pertinentes. O time não se classificou no Campeonato Carioca, vai dar volta redonda. Quase não passou pelo Sergipe lá na Copa do Brasil. Foi um gol 50 e tantos minutos lá, que o presidente do clube invadiu o campo, aquela confusão toda. Empatou o jogo da Copa Sul-Americana com um time pequeno no Chile, o Magallanes. Quando voltou, a torcida estava no aeroporto reclamando que o time não jogou nada. E agora engatou essa sequência. Mas não pode. Assim, hoje você vai elogiar, o time está bem, óbvio. Amanhã que tiver mal vai criticar, assim que funciona. Se o Palmeiras amanhã perder 5 jogos, vai ficar, que lindo, vem aqui, assim, né, velho? Pô, ninguém vai fazer assim, né, amigo? Chegar hoje e falar mal do Botafogo, tipo assim, Botafogo, esse jogo aí não... A análise, a opinião, ela é reflexo do que você vê no campo. Isso é coisa óbvia, né? Tá bem, elogia, tá mal. Isso é qualquer coisa. Um artista faz uma música, a música é boa, é elogiada, a música é ruim, um filme, né? Tudo é assim, não tem como. Então o Botafogo foi criticado quando mereceu, e agora é elogiado porque está merecendo. Agora o Corinthians em nenhum momento desse ano mereceu elogio, esse que é o ponto, né? E vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes. O quão ruim foi para o Corinthians mergulhar na história do Vitor Pereira da sogra. Ficaram durante meses pensando nisso, né? E os colegas de madrugada lá secando o Flamengo, não é nem por causa do Flamengo, não, era por causa do Vitor Pereira. Queriam ver o Vitor Pereira se dar mal. Foi embora, pegou lá os milhõezinhos dele, né? Deve estar recebendo já, ou já recebeu, já não sei.
Voltou lá para a terra dele com sogra, com todo mundo, está lá em Portugal, sei lá onde que ele está, muito tranquilo. E o Corinthians está aqui encalacrado. Aí você olha para trás e vê que com o Vitor Pereira o time era muito melhor. Embora o Vitor Pereira não tenha feito um grande trabalho no Corinthians, hein? Os últimos momentos minimamente dignos de registro positivo do Corinthians foram com ele. E depois disso já passaram 3 técnicos. Esse é o terceiro. O Lázaro, o Cuca, uma breve passagem, mas passou, e agora o Vanderlei Luxemburgo. É muito irônico isso. Acho que ali se cometeu um grave erro. E com a participação da diretoria, que fez uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma coletiva para falar de um técnico que vai para outro time. Teve isso, você se lembra? Teve coletivo para falar, o cara foi para outro time, não tem que falar nada. Acabou o contrato, terminou. Que foi, não foi. Não, fizeram uma coletiva para falar daquilo. Porque ali era interessante aumentar aquela cortina de fumaça. Aumentando o ódio da torcida corintiana contra um personagem. Não estou nem discutindo se ele errou ou acertou, porque esse assunto já deu, já falamos muito sobre isso lá atrás. Mas jogou tudo em cima do cara e ninguém olhou para os problemas do time, que tinha um técnico jovem ainda, o tempo mostrou, não preparado ainda com todos os predicados necessários para segurar uma responsabilidade desse tamanho, que é comandar o Corinthians. Aí foram contratar um técnico que já era previsível tudo que aconteceu, não pôde ficar, toda aquela confusão do Cuca, pela história dele, o passado dele. E agora foram buscar um técnico que há muito tempo não faz um bom trabalho, que já foi, sem dúvida, o melhor do Brasil, mas esses grandes momentos dele já estão cada vez mais para trás. Então, o que você viu ontem, assim, repito, você quer que o Luxemburgo transforme o Corinthians numa máquina em 3, 4 jogos? Não é isso. Eu achei que ontem nem preparado para o adversário estava, minimamente preparado. Imagino que, sabe, o time mais protegido, mais consciente de como joga o adversário, sem conceder tantos espaços. Do momento do jogo, estava 1-0 o Botafogo, eu estava todo no campo do Botafogo, assim, vem Botafogo, eu vou. Olha que eu vou. E quando ia, né? É a facilidade. O time só dominava a bola, pisava na bola, saia de 3 assim com maior facilidade, os caras sem força. O terceiro gol mesmo, o Tietchan pega a bola. Não sei se você viu, você acompanhou o lance todo. Os caras tudo caminhando, andando. E deixou o Tietchan vir, daqui a pouco estampou 4 do Botafogo. Isso, em cima do Gil e do... Sim, muito fácil. E o time muito espaçado. Me chamou a atenção também, estava vendo hoje, revendo, o segundo gol do Atlético contra o Inter também lá em Porto Alegre. Assim, o tempo de troca de passe do Atlético Paranaense, o Inter olhando, sabe? E o Corinthians é a mesma coisa. Observa, assiste. Não marca, não divide, não intercepta a troca de passe do adversário, não mata um contra-ataque, nada. Foi muito fácil. Muito fácil. Eu achei assim bem... Eu acho que é assustador, não é nem preocupante não. O que a gente viu ontem, eu acho que para o torcedor do Corinthians é assustador. Tem muito tempo. Mas tem que fazer alguma coisa, porque tá feia a coisa. Vanderlei Nogueira, 5 rodadas de Campeonato Brasileiro e o Corinthians com 4 treinadores. Na primeira rodada, Fernando Lázaro, que conquistou a única vitória do Corinthians na competição até aqui, contra o Cruzeiro, na Neoquímica Arena em Itaquera. Aí depois contra o Goiás. A derrota para o Goiás fora de casa. O Cuca teve o Danilo no derby contra o Palmeiras e nas 2 rodadas mais recentes, diante de Fortaleza e Botafogo, o Vanderlei Luxemburgo. E como disse o Mauro, Vanderlei, ficou barato pelo que foi o jogo, esses 3-0 do Botafogo. Muito boa tarde. Boa tarde para você, Pedro, para o Mauro, para o Flávio, para o nosso Vampeta e para você que nos acompanha. Foi uma péssima apresentação do Corinthians, poderia ter tomado mais, jogou muito mal, jogadores muito distantes um do outro e quando eventualmente eles se aproximavam, erravam passes de 5 metros. Foi um negócio assim, muito feio. Eu esperava um Corinthians um pouco mais... Ele não era favorito. Nós falamos aqui no programa, antes da bola rolar, o favorito é o Botafogo. Não sei se ele será líder como uma nuvem passageira, mas já está 5 jogos sem perder. Para o Botafogo. Time com Flamengo, São Paulo, Corinthians, Bahia e Atlético Mineiro. Então, quer dizer, vai ter fôlego para se segurar? A gente não sabe, é lógico, mas é surpreendente de onde ele veio, está numa situação difícil, aquele negócio todo, ele está invicto no Campeonato Brasileiro. Então, sim, eu sei que está começando, tem muita coisa pela frente, mas não importa. O torcedor do Botafogo está feliz da vida, 5 rodadas e o time não perde. Joga mal ou joga mais ou menos e ganha, e quando joga bem, ganha. Ontem ele poderia ter feito mais. O Corinthians foi um time muito frágil, já foi dito aqui pelo Mauro, por todos vocês, e eu fico pensando, o Corinthians tem agora no domingo um clássico, ele recebe o São Paulo. Então, veja bem, os dois estão abaixo de um bom rendimento.
O São Paulo está um pouco melhor dentro de campo. Na classificação está melhor, é claro, mas um pouco melhor desempenhando dentro de campo. O São Paulo está de olho nesse clássico porque é muito importante. Eu sempre acho que clássico, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, qualquer lugar, clássico, não são só os 3 pontos. Tem muita coisa que envolve um clássico. Nesse caso, desse que vai acontecer, Corinthians e São Paulo, é a mesma coisa. Tem rivalidade, tem até torcida do São Paulo dizendo, liberando, pagando a balada se quebrar o tabu, não tem? Você pode ver a que ponto chegamos. Né? Então, eu acho que esse jogo é muito importante para o São Paulo e muito importante para o Corinthians. Daqui a pouquinho a gente até vai falar do clássico, né, Vanderlei? A gente vai abrir esse tema porque o torcedor do Corinthians está muito preocupado e tem que ficar preocupado com a atuação da equipe, né? Nesse clássico, sem dúvida alguma. O que aconteceu ontem já passou, né, Pedro? Passou, todo mundo viu que foi uma trágica apresentação do Corinthians. E agora tem a oportunidade, num clássico, no futuro jogo, de poder dar uma refrescada. Se vai acontecer ou não, eu não sei. O que eu sei é que o professor Vanderlei Luxemburgo tem um pipinaço pela frente, tem um trabalhão pela frente para dar uma ajeitada nesse time depois do que a gente viu ontem. É isso, Pedro. O Bate Pronto só está começando, você vem com a gente, deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Corinthians que tem uma sequência daquelas, o ataque preocupa. Ontem, né, Vamp, a gente até destacou no Canelada algo que o Fausto Favaro, o nosso narrador, ele percebeu do estádio. Às vezes a gente aqui do estúdio não tem a mesma compreensão, mas ontem ficou evidente. A dupla Roger Guedes e Yuri Alberto, que às vezes um não toca a bola para o outro. Ontem o Yuri tentou uma finalização, o Roger Guedes cobrou ele, depois foi a vez do Yuri cobrar o Roger e no final do jogo ficou ainda mais evidente. Quando o garoto Wesley entra, passa por 2 jogadores do Botafogo, tenta uma jogada diferente, só que na hora da finalização pegou muito mal na bola. Aí os 2 foram cobrar o garoto Wesley por ali, Vamp. O Fausto estava sempre, né, desde o jogo contra o Fortaleza, a gente fez o jogo junto, ele vem abordando isso, até indo aqui no programa, né? Eu comecei a observar. Eu vi que o Yuri Alberto chutou 2 bolas ontem pro gol, o Roger Guedes questionou ele, né? Falando que estava sozinho e vice-versa, né? O Roger Guedes cruzou umas 3 bolas também para fora. Para fora também tem né? isso. E o Yuri também reclamou. E quando o garoto Wesley chutou, os 2 foram no... Os 2 ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, quer dizer... Não sei se eles... É mais que convívio no dia a dia, né, Pedro? Com a idade, se dão bem ou não, mas no jogo ficou ontem, no jogo de hoje a gente percebeu essas reclamações. Né? E, no fundo, o Corinthians depende muito desses 2 atletas. O Yuri, pela bola que joga, por tudo que custou. E o Roger Guedes começou uma temporada bem também, né? Começou bem, fazendo gols, tudo. Então, o ideal seria que eles 2 se entendessem.